Fala dentista, beleza? Essa aula que você vai assistir aqui, ela é uma aula que é do Academy Dentista de Sucesso, mas eu decidi disponibilizar ela exclusiva de forma gratuita aqui para você assistir no YouTube e aprender esse conteúdo. Então, bons estudos, não esquece de curtir se você gostar do conteúdo e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e vamos que vamos para a aula. Vamos lá, galera, vindo para a radiografia panorâmica então, vamos lá ver as indicações, como solicitar e o que a gente analisa. Nessa aula eu não vou ensinar como fazer as técnicas de tomada radiográfica panorâmica, porque na maioria das vezes a gente não faz isso no nosso consultório. A gente solicita por algum laboratório de imagem por ser mais conveniente e mais barato, tá bom? Então vamos lá, gente. Qual que é o conceito geral dela, né? Ela é composta por uma radiografia, uma imagem de película que tem 30 centímetros por 15 centímetros de largura, né? E quais são as indicações dela? Ela serve para a gente avaliar os órgãos dentários. No caso aqui a gente tem só elementos permanentes, mas em caso de dentição decídua e mista, a gente consegue avaliar todos os dentes que ainda vão erupcionar. A gente consegue analisar os dentes decíduos na boca, né, já erupcionados, e os permanentes vindo. A gente consegue analisar a formação, o encaminhamento, porque às vezes a gente tem algum canino que vai tá para ir romper, ou já passou da época dele romper e ele não nasceu. E a gente vai olhar na radiografia panorâmica e a gente consegue ver que ele está, às vezes, mesioangulado, distangulado, ele está em direcionamento diferente. Lembrando que nessa radiografia, se eu tenho um canino que está, por exemplo, daqui para lá, assim, beleza, consigo saber que ele está indo para lá, mas eu não consigo saber se ele está na vestibular ou na palatina. Então, para isso, eu preciso fazer a radiografia oclusal ou tomografia para saber direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Consegue avaliar os seios maxilares, olha aqui. Aqui é todo as bordas, as paredes do seio. Ó, seio maxilar, soalho, parede lateral também, parede medial, parede de teto, aqui é soalho de órbita, tá bom? A gente consegue avaliar as cavidades nasais, ó, direita e esquerda, lembrando que aqui o lado direito é para cá, o lado esquerdo é para lá, né? Paciente, a gente está olhando ele de frente. A gente consegue avaliar se tem alguma fratura óssea. Eu deixei uma radiografia panorâmica aqui que tem fratura óssea para a gente analisar daqui a pouquinho. Tá? Avaliar a condição de terceiros molares pré-exodontia. É nessa daqui que a gente avalia a condição. Ó, aqui eu consigo enxergar os terceiros molares, ó, o siso. Eu consigo ver se ele está bom para extrair. Consigo fazer o planejamento cirúrgico a partir dessa radiografia, entendeu? Consigo avaliar os demais dentes também pré-exodontia, tá bom? Consigo avaliar estruturas ósseas adjacentes, ou seja, eu consigo ver mandíbula por completo, maxila por completo, consigo ver a região de ATM, de articulação, côndilo articular, processo coronoide, incisura, tudo isso eu vou falar daqui a pouquinho, tá, gente? As vértebras, osso ióide, enfim, base de mandíbula, ramo de mandíbula, ângulo, tudo isso eu vou falar daqui a pouco na parte de análise da radiografia, tá? Avaliar lesões ósseas, eu consigo olhar caso tenha alguma lesão periapical, alguma lesão odontogênica, alguma lesão de origem não odontogênica, tá? Eu vou falar disso mais pra frente, tá bom? Aqui na plataforma. E quais as contraindicações? Por ela, eu não consigo avaliar a qualidade dos tecidos periapicais, porque ela faz distorção. Principalmente em região de dentes anteriores, a gente não pode seguir ela como parâmetro, porque como ela faz uma imagem como se eu pegasse o rosto do paciente e abrisse, ela distorce o meio. Então o tamanho desses incisivos aqui não é igual ao tamanho real, tá? Aqui na região de molar ela tem uma distorção média e na região de vértebra aqui, ó, de articulação, ela tem uma distorção maior. Sim, as vértebras aqui elas ficam nas extremidades da radiografia panorâmica, tá? Porque é como se a gente abrisse o paciente assim, ó. Eu abri ele. Então, tudo que é no centro do paciente vai para as bordas da imagem da radiografia. Então, as vértebras eu vejo nas bordas. O ocioide aqui, eu vejo um pedacinho dele aqui, outro aqui. A gente vai ver isso depois nas outras imagens que dá para enxergar melhor.
A gente não consegue avaliar a condição periodontal, não consegue avaliar a condição pulpar. A gente pode ter uma noção, mas avaliar com certeza com uma nitidez boa a gente não consegue. Presença de cárie, a gente até pode achar uma lesão cariosa, mas o ideal é a gente analisar numa radiografia periapical ou interproximal. E avaliar a presença de cálculo, a gente não consegue tão bem. Entendeu? Para avaliar cálculo, a gente vai analisar nas radiografias interproximais ou até periapical mesmo. Então vamos lá. Como que eu vou solicitar? A gente vai seguir aquele mesmo padrão, tá? Lá em cima do receituário, da solicitação, tem que ter a identificação do cirurgião dentista, né? A profissão e o registro. Depois lá embaixo o endereço e o telefone. E aí a gente vai solicitar para quem? Ao laboratório de imagens. O que a gente vai solicitar? Solicitar a radiografia panorâmica simples. Um exemplo, tá? Tem outros tipos de radiografia panorâmica mais voltada para ortodontia também, para implante, etc. E para que eu vou solicitar? Nesse exemplo aqui, para análise de extração de terceiros molares, ou para análise de possível lesão em região de mandíbula, ou para análise de desvio de septo nasal, ou então para analisar possível comunicação de seio maxilar com cavidade bucal. Em casos de extrações de terceiros molares, a gente pode comunicar o seio maxilar com a cavidade nasal. Isso pode acontecer também, tá? A gente faz o risquinho, né? O carimbo com o nome, a profissão e o registro do dentista, assinatura e data com dia, mês e ano. Show? E agora, como analisar as radiografias panorâmicas? Aqui a gente vai ver várias estruturas que a gente pode localizar nas radiografias panorâmicas. Gente, todas essas estruturas e mais algumas a gente pode localizar. Eu vou usar a caneta aqui para desenhar cada estrutura dessa para a gente conseguir enxergar bem. Bom, os elementos dentários eu não preciso desenhar bem, né? Porque aqui a gente vai ter incisivo central, lateral, canino, primeiro pré, primeiro molar, segundo molar. Mesma coisa do outro lado, incisivo central, lateral, canino, primeiro pré, primeiro molar, segundo molar. Embaixo, incisivo central direito, inferior, né? Incisivo lateral inferior direito, canino, pré, ausência do primeiro molar, segundo molar. Tá? Pera aí rapidinho, eu sei que você está no meio da aula, mas eu vim aqui só pedir um favor para você. Você está gostando dessa aula? Então clica no gostei aqui. Se você ainda não se inscreveu, cara, você vai ficar perdendo o conteúdo aqui do canal. Clica aqui em se inscrever, ativa o sininho para você receber o lembrete dos próximos conteúdos, tá bom? Então, bora voltar para a aula. Tá? Incisivo central, lateral, canino, primeiro pré, está um pouquinho afastado, segundo pré, ausência do primeiro molar e segundo molar aqui, presente. Esse paciente não tem os terceiros molares, não tem os sisos, tá? A gente consegue avaliar também as estruturas ósseas, ver onde que tem reabsorção. Exemplo aqui, parece que a gente está vendo uma sombra da raiz, não parece? Aqui dá a entender que essa exodontia desse primeiro molar foi feita há pouco tempo e ainda está sendo formada a reparação óssea aqui. Nesse caso aqui, a gente não vê mais essa sombrinha. Então, isso significa que esse dente já foi extraído há mais tempo do que esse, tá bom? A gente consegue analisar a articulação temporomandibular em partes. A gente consegue ver aqui o côndilo articular, a eminência articular, a fossa articular, tá? Côndilo, eminência e fossa. A gente consegue localizar ali, tá vendo? Interposto é o disco. Só que como o disco ele não é muito mineralizado, ele vai ficar meio radiolúcido aqui, a gente não consegue enxergar direito, tá bom? A integridade óssea, a gente vai ver se não tem fratura na mandíbula, se não tem fratura na maxila, etc. Né? Aqui a gente consegue localizar, por exemplo, a sutura zigômato maxilar, aqui onde eu passei. Por quê? Aqui é aquele arco zigomático. A gente consegue localizar o arco zigomático aqui e aqui aquela sutura que une a parte temporal e a parte zigomática. Então, zigomático temporal. Bom? A gente consegue localizar os seios maxilares, então a gente consegue aqui fazer um desenho de toda a estrutura do seio maxilar de um lado, aqui a cavidade orbitária ou orbicular, né? Aqui onde fica o olho, né? Do outro lado, a mesma coisa, a gente consegue fazer aqui a delimitação
do seio maxilar, aqui da cavidade orbitária, tá? Cavidade nasal, a gente consegue localizar ela aqui também, ó. A cavidade nasal, de um lado, do outro. Olha como é que distorce, como é que fica bem grande. A gente sabe que o nariz não é desse tamanho, a cavidade nasal é mais fininha. Mas aqui na imagem ela distorce bem, tá vendo? A gente tem a tuberosidade da maxila, que é essa região mais posterior aqui, onde fica o siso, ou atrás do siso. Isso aqui pode vir a fraturar numa extração de siso, geralmente, tá? Geralmente não, pode acontecer, tá? A gente consegue localizar as linhas oblíquas, tanto externas como interna. Ó, linha oblíqua externa, interna. Ó, localizaram? Ali onde eu desenhei. A gente consegue localizar o forame mentual, aqui e aqui. Lembrando que ele fica entre os pré-molares inferiores, né? Seguindo o forame, a gente tem o canal mandibular, que aqui a gente consegue fazer uma linha superior, aqui uma linha inferior. E a gente tem o canal mandibular de um lado e aqui do outro, ó. Um lado e do outro. A gente tem o canal mandibular. Olha lá, entendeu? A gente tem as espinhas nasais anteriores, que fica aqui nessa região, ó. A espinha nasal. A base da mandíbula, isso aqui é bem facinho da gente localizar. É tudo que forma o chãozinho da mandíbula aqui, ó. O corpo da mandíbula, só que na parte de baixo é a base da mandíbula. A gente consegue localizar o ramo mandibular, que fica aqui e fica aqui. Esse aqui é o ramo de mandíbula, de um lado e do outro. A gente tem o processo coronoide, que a gente tem acima do ramo, que é essa partezinha, e essa partezinha aqui, tá bom? Nisso a gente tem também a incisura mandibular, que é essa parte aqui. Opa, tem essa outra parte aqui, que é a incisura, né? E a cabeça do côndilo, novamente, tá? Só para relembrar, tá bom? Então, para deixar bem claro essa parte, cabeça do côndilo, incisura mandibular e processo coronoide. Show? Essas três estruturas separadamente. A eminência articular eu já falei, que é essa daqui, e a fossa articular também eu já falei. Além dessas estruturas, gente, a gente consegue localizar aqui o osso ióide. Aqui a gente tem metade dele separado, olha só. Aqui é a outra metade. Só que o osso ióide é um osso ímpar. Ele fica no meio do pescoço. Só como ele fica no meio e a panorâmica ela divide, né? Então ele vai para as extremidades. Assim como as estruturas vertebrais que ficam aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem um pouquinho do processo estiloide também. Ó, nessa radiografia a gente não consegue ver tão bem, mas nas próximas a gente vai conseguir enxergar. E o que a gente enxerga além de estruturas assim? A gente consegue enxergar, por exemplo, restaurações, tratamentos endodônticos, ó, tratamento endodôntico, tratamento de restaurador protético, onde a gente tem um pino e uma coroa. A gente tem uma ponte protética que fixa, olha só. Entendeu? A gente tem uma lesão cariosa aqui, ó, uma restauração infiltrada aqui, uma lesãozinha aqui, mas não dá para ver com nitidez cárie. A gente precisa da radiografia periapical dessas estruturas. Aqui a gente tem uma restauração, aqui a gente tem outra, aqui a gente tem outra. Ó, então, ó, aqui a gente tem outra. Essa daqui parece até que está infiltrada aqui, tá vendo? Um pouquinho radiolúcido embaixo dela. Essa aqui já está bem adaptadinha, entendeu? Bom, vamos ver as outras radiografias. A gente tem aqui quais anormalidades, né? Eu já citei aqui as restaurações, os tratamentos endodônticos, as próteses dentárias, sendo coroa total com pino, sendo ponte, né? As lesões periapicais, caso haja. Aqui parece que tem uma rarefação sugestiva de abscesso, mas seria interessante a gente olhar uma radiografia periapical para analisar bem, tá? Lesões intraósseas, caso haja, e fraturas ósseas também, caso haja. Uma coisa que a gente pode localizar aqui também, gente, são as vias aéreas, tá? As vias aéreas superiores. A gente consegue enxergar essa linha de vias aéreas aqui, ó. Aqui tem uma, que é da cavidade bucal, e aqui, ó, da cavidade nasal. Cavidade nasal aqui em cima. Ó, parece que tá mais radiolúcido aqui, tá vendo? Parece que faz um caminho radiolúcido aqui, ó.
Isso aqui é as vias aéreas da cavidade nasal. E as vias aéreas da cavidade bucal fica mais abaixo aqui, ó. Desenhei bem erradinho, mas fica aqui, ó. A gente consegue enxergar um pouquinho essa sombra, tá vendo? Em algumas radiografias só também, tá, gente? Vamos ver, olha esse exemplo aqui. Olha essa lesão intraóssea. Isso aqui é bem característico com um odontoma complexo, tá? Ou um osteoma. Seria interessante fazer uma biópsia para localizar, né? Mas olha só essa lesão que tem aqui. A gente consegue localizar restaurações, né? Tá vendo essa região mais escurinha aqui, mais radiolúcida aqui? É aquela região onde fica a glândula submandibular. Isso aqui não é lesão, tá, gente? Isso aqui é onde fica localizada a glândula submandibular, tá bom? Vamos ver outra radiografia. Olha essa lesão cística aqui. Isso aqui parece um ceratocisto, talvez, ou alguma coisa do tipo, entendeu? Aqui, geralmente, ceratocisto ele é mais comum de ficar em ramo de mandíbula, tá? Aqui parece que tem um desgaste ósseo dessa cabeça do côndilo. Parece até que tem uma linha de fratura aqui, ó, se você for olhar com mais detalhe. Se você parar para olhar, parece que tem uma linha de fratura ali. E aqui a gente consegue olhar o processo estiloide aqui do paciente. Olha o meato acústico externo do paciente. O processo mastoide do osso temporal. A gente consegue enxergar essas estruturas aqui, entendeu? Tá vendo essa região aqui da cavidade nasal, ó? Cavidade nasal. Tá vendo isso daqui? Isso aqui parece que são os meatos, são as conchas nasais do paciente, mas parece que o paciente está com essas conchas nasais inflamadas, parece que elas estão muito grandes, olha só. E aqui a luz da cavidade nasal bem fininha. Parece que esse paciente é um paciente que tem rinite, sinusite, coisas do tipo, entendeu? Olha esse exemplo dessa radiografia, onde a gente tem uma linha de fratura no corpo mandibular seguindo para a sínfise, né? Ó, uma linha de fratura aqui, outra linha de fratura aqui, fratura completa, tá? Ó, que separou mesmo. Aqui parece que ainda tem um pouquinho que não separou, mas olha só os exemplos aqui de fraturas que a gente pode localizar. A gente pode olhar também aqui o osso hioide, de um lado e do outro, mas lembrando que ele é um osso ímpar, que fica no meio, né, do pescoço. Então, a radiografia panorâmica ela vai distorcer bastante coisas que ficam no pescoço, tá? Na cabeça que ela não distorce tanto, mas no pescoço ela distorce mais, como vértebras, ocioide e tal. Tá bom? Nas extremidades a gente vai enxergar essas estruturas do pescoço, também processo mastoide, articulação temporomandibular e ossos e estruturas que compõem essas anatomias, tá? Espero que você tenha gostado do conteúdo dessa aula, espero que você tenha aprendido. Aqui eu vou deixar um outro vídeo sugestivo para você estudar outros conteúdos aqui do canal, beleza? Não esquece que todo sábado às 3 horas a gente faz uma live 100% online gratuita aqui, que eu te ensino também outros assuntos da odontologia. Você pode receber o lembrete dessas lives clicando no link que está na descrição. Valeu, eu te vejo na próxima aula.